Saudações pessoal, meio morto aí da viagem. Basicamente eu andei umas 26 horas de ônibus e carro, né? Para andar aí por João Pessoa e Natal, tentando divulgar o meu livro, né? Então fui no Balaio dos Jogos em João Pessoa, que foi onde eu conheci o set, e fui na Vem Pra Mesa, né? Mostrar meu livro lá também, em Natal. E aí resolvi gravar o vídeo. Eu cheguei de viagem faz, sei lá, umas 2 horas. Resolvi gravar o vídeo porque não ia conseguir dormir mesmo, né? Então estamos aí. Conheci mais alguns jogos no Balai, né? Então com o decorrer do tempo aí eu vou fazendo os vídeos, mas esse foi o primeiro que eu conheci. Eu não estava tão interessado em conhecer o set, apesar do hype, né? Porque foi um dos jogos mais hypados de Essen, foi lançado em Essen, né? Esse ano que passou, 2024. Só que eu não estava tão empolgado assim porque ele é um euro com muita carta única, né? Então é naquele estilão Terraforming Mars, Underwater Cities, e jogos assim eu não curto. Ou fica ali no limiar de é legalzinho, mas não vale o investimento, né? O Underwater Cities, inclusive, eu já tive e já repassei rapidamente. Joguei 5 partidas e foi-se, né? O Terraforming eu só joguei uma partida e não gostei, já de cara. Aí 7 está num reino bem parecido aí, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o jogo e também um pouquinho sobre alguns detalhes, né? Primeiro que tem esse negócio do meu gosto. Então, apesar esse jogo demonstra de fato que o gosto importa muito, né? Porque esse é um jogo que alcançou o top 200 no BGG rapidamente e é muito bem aclamado. É da CGE, né? Que é CGI, né? Que é do Vlada. Eles geralmente publicam jogos bons e esse aí é bom, né? Só que não é pra mim, né? Não achei horrível, né? Já estou adiantando aqui, mas vou falar uma série de coisas aqui que eu achei problemáticas com o jogo, né? Mas antes de começar, né? O jogo aí foi lançado pelo Thomas, ele é criado, né, pelo Thomas Hollick, não sei se é assim que fala. E é engraçado que ele debutou, digamos assim, né, em 2024 em Essen com 3 jogos de uma vez. Pá! E jogos que, assim, o pessoal tá falando muito bem, né? O 7 é um deles. Tem o Galileu Galilei, que também foi bem recebido, e tem o Tia Party. Tia Party não, Tia Garden. São todos euros, né? E são todos jogos que o pessoal curtiu. Então, parabéns aí pelo cara que ele já entrou chutando a porta, né? E aí, lendo aqui as anotações, né? O que acontece? Qual é a diferença principal do set com relação ao Terraforming e ao Underwater Cities, né? O jogo ele tem cartas de múltiplos propósitos. Então é feito Lagrange. O Lagrange eu gosto muito. Já tive, mas vendi, mas joguei várias partidas, porque eu meio que dei uma enjoada. E também tem a versão Deluxe aí, que talvez, quem sabe, algum dia eu compre, né? Não sei. Eu acho a caixa muito grande, não é bom. E aí o 7 ele tem um pouquinho disso, sendo que eu acho que o problema dele é justamente que ele tem um pouquinho só. No 7 você pode usar a carta de 4 maneiras, né? Uma para ganhar a coisa imediatamente, outra para ganhar encame, isso é bônus de toda a rodada, só que você não pode botar lá automaticamente, você tem que fazer uma ação que permita isso, e é difícil conseguir fazer essa ação. Aí tem uma outra ação lá que influencia em uma das ações do jogo, que é colocar uns discos para controle de área, e tem a ação base da carta, que é a habilidade da carta, né? E aí ela pode ser ou um objetivo para você cumprir, ou ponto final do jogo, ou coisa imediata, né? E você vai jogar geralmente a carta mais para essa parte do texto, o que para mim não é tão legal. Lagrange faz um negócio genial que você tem a carta com várias opções, são 1, 2, 3, 4, 5 opções na carta, e a opção que tem texto, que tem habilidade específica e tal, né, que é a parte meio que poderosa, digamos assim, que pode ser desbalanceada e pode até dar problema no jogo, você só pode ter 3 delas. Então isso faz com que o jogo você tenha decisões bem importantes de quando e como usar essas cartas para habilidade, coisa que em 7 não tem. Então eu acho o 7 um jogo muito mais solto, o que é vantajoso, porque ele fica um jogo mais fácil de jogar, né? E mais fácil de fazer combos do que o Lagrange, né? Só que para isso ele perdeu para mim na qualidade de estratégia. O jogo é mais tático do que estratégico, né? Então você está sempre tentando usar a carta daquele momento, e até porque você não pega tantas cartas assim, e você está sempre tentando otimizar aquilo naquele momento, e talvez umas 2 jogadas na frente, e não pensando no jogo todo, ou sei lá, nos próximos 2 turnos, né? Coisa mais distante assim. É mais difícil fazer isso em 7, até porque ele beneficia você ser ágil, você fazer as coisas logo, porque as interações do jogo são tudo por meio de corrida e controle de área, que também é meio que corrida. Tipo, você chegar primeiro e botar mais coisas do que os outros jogadores, né? Então a interação do jogo é baixa,
Mas eu acho que é até o suficiente. Talvez se numa mesa com muito AP deu um problema. A gente jogou até um pouco rápido, foi uma partida de 3 jogadores, né? E durou 2 horas e 20. Não é assim longo, né? Mas também não é rápido. Mas não é comparado a 3 horas e meia, né? Que eu tive com Terraform Mars, por exemplo. Então acho que é um jogo até mais rápido do que o Terraform e por conta disso ele também atinge um público maior, né? E aí, como é que o jogo funciona, né? Se você não viu o tabuleiro, mas eu vou explicar um pouco, mas ele é muito difícil de você visualizar. Ele é um quebra-cabeça de 3 peças, uma em cima da outra, que representam as órbitas que vão acontecer. Tem os planetas do sistema solar lá e a gente sempre nasce na Terra, né? Quando a gente bota um satélite, né? Que chamaram de sonda, mas o desenho é de um satélite. Deve dar no mesmo, não sei. E aí você bota na Terra e depois você vai andando pelos planetas para descobrir as coisas. E o tema do jogo é que você está descobrindo planetas e entrando neles, né? Pegando a órbita deles e tudo mais, e também descobrindo alienígenas, espécies de alienígenas. E aí vem uma parte de descoberta no jogo, que é você descobrir esses aliens, e aí durante a partida essa coisa aparece, né? Você, dependendo do quanto a galera investiu nisso, vai aparecer os aliens e você vai conseguir fazer coisas com relação a eles. E geralmente são coisas fortes, né? Então é interessante você investir neles para poder ter bônus e tudo mais. Para mim essa é uma das piores partes do jogo, o que para muita gente é a melhor, né? E é para você ver a questão de gosto batendo, né? Os aliens eles começam escondidos, então você não sabe quais são, e são 5 tipos se eu não me engano. E aí quando você enche lá uma trilha, você revela e novas regras aparecem para aquele alien. Você não saber o alien vira muito de sorte para o que vem. Inclusive os aliens não são, pelo menos não pareceram, né, totalmente balanceados. Tem uns mais fortes que os outros. Como assim mais forte? Como é que o alien pode ser mais forte? Já que é para todo mundo. Porque tem uns que dão mais pontos, menos pontos. Então se o cara investiu no alien e abrir um alien meio furreca, vai ser frustrante para ele, porque ele investiu tempo naquilo ali, e aí apareceu o alien que ele nem queria, ou então um alien bem fraquinho, bem sem graça, né? Então o primeiro alien que a gente abriu, só um jogador participou, e era um alien bem forte, e ele conseguiu várias coisas com isso, conseguiu inclusive, sei lá, uns 30 pontos bem fácil, assim, de uma maneira bem fácil. Enquanto que o outro alien, eu abri só por insistência na última rodada, só para ver o que era, e era muito mais fraco, né? Então foi não que eu esperasse que ele fosse muito forte e eu conseguisse talvez virar o jogo, né? Mas eu queria que fosse pelo menos equivalente, mas era muito distante. Então no alien que o camarada abriu, tinha um negócio de 15 pontos. No outro, o maior ponto que tinha era 5. Ou era 6, alguma coisa assim, bem pequeno. E para compensar isso, eu achei que as cartas fossem legais. Mas não achei tão discrepante assim, não. Em termos de potência. Posso estar enganado, né? Joguei uma vez só, não tenho pleno conhecimento. Inclusive, um dos problemas para mim do jogo é que eu comecei muito devagar para pegar o jogo, porque tem muita iconografia, muita mesmo. E é tudo coloridinho e tal, então para mim atrapalhou muito, né? Até eu pegar, eu acho que eu peguei o jogo meio que na segunda para terceira rodada, o que já era quase metade do jogo, né? Toparia jogar de novo, de boas, mas sem muita expectativa de melhorar. Com certeza a partida seria melhor do que a primeira, porque eu estaria jogando sabendo. Me frustra um pouco jogar o jogo sem ter pleno conhecimento do que está acontecendo, né? E isso aconteceu no começo da partida justamente porque eu não sei as cartas que existem. A iconografia é muita iconografia no tabuleiro todo, né? E eu ia falar como o jogo funciona e não falei, né? Então tem as órbitas lá e tal, e o objetivo do jogo é você expandir essas coisas e tal, e ganhar ponto. Então é um jogo de otimização pura de ponto. E aí tem um lugar que vale mais ponto do que outro e por aí vai. Tem uma variedade grande de caminhos para você seguir. Você pode ir em Saturno, pode ir em Júpiter e as coisas vão funcionar um pouquinho diferente. Só que aí esse um pouquinho diferente é muito, eu achei muito só detalhe. Não é que tem uma variação grande nesses planetas, né? Lógico que a variação existe, mas é de ponto, é de coisas não tão palpáveis assim. Então termina que o jogo, apesar de ter um tema, ele é meio que abstraído, né? E isso não me incomoda, né? Talvez até o pessoal que gosta do tema ache que está legal implementado, mas eu achei que está muito só de número, né? Eu fui em Júpiter, eu ganhei X coisa, eu fui em Saturno, ganhei Y coisa, mas por que tem essa distinção? Não tem muito propósito, né? Aí o que fica na parte de tema é as luas, né? Que aí tem os planetas que tem as luas, aí você ganha mais pontos lá, tal, não sei o que, mas não tem tanta coisa assim com o tema, né? A parte de exploração fica por conta do Alien, que é de fato para quem gosta de surpresa, é legal. Sendo que eu achei essa parte muito ruim porque, além desse hipotético desbalanceamento, né? Há também o fato de você abrir o Alien e você ter que ler as regras do Alien para jogar. Lógico que se você conhecer o jogo bem, você já vai conhecer os 5 aliens que tem e não vai ter dificuldade com isso. Mas numa primeira partida,
A gente nem sabia quais eram os aliens, abriu, a gente foi ler na hora. E isso é chato, porque dá uma pausa no jogo, e essa pausa vai fazer com que você tenha que aprender regra no meio da partida para jogar. E isso é ruim. É uma das coisas que me incomoda bastante no Betrayal at the House on the Hill. Você tem que ler as regras no meio do jogo, e às vezes as regras são extensas. No caso, ele não é tão extenso, mas tem as regras e tem detalhezinhos importantes, né? Então você vai ter que ler no meio do jogo, e isso é frustrante para mim, né? Então por isso que essa para mim é a pior parte do jogo, a parte dos aliens. Se remover, o jogo perderia a rejogabilidade, né? Mas você poderia já colocar os aliens abertos, talvez. Mas eu acho que a galera prefere fechado para dar essa surpresa e dar esse senso de exploração. Porque de fato dá. Eu investi no final do jogo justamente para ver qual era o alien, só por mera curiosidade. Eu já tava meio que perdido, né? O menino tava muito mais na frente, então vou brincar um pouquinho aqui. Só que aí foi frustrante ver o alien que era meio que assim, não tem nenhuma habilidade interessante, não tem nenhuma mecânica tão legal quanto o outro, né? O outro tem uma mecânica que é interessante, mas ao mesmo tempo esquisita, porque você, quando revela o alien, você coloca um token 15 pontos à frente da sua pontuação, e quando você chega lá, você ativa uma coisa. Então ele gera uma corrida por ponto para lhe dar benefício. Eu não entendi. Para mim soa benefício duplo, né? Mas aí é coisa minha de game design, né? Talvez para a pessoa que está jogando seja empolgante você ganhar ponto e ganhar mais coisa. E de fato é. Teve rodada lá que a gente fez 30 pontos, 40 pontos, né? Então é o tipo de coisa que dá aquela dose de endorfina, né? Porque você está fazendo muito ponto de uma vez e tal, né? Você pensou num combozinho, né? E a coisa acontece. Então é daí que vem a diversão do set. O problema é que eu não gosto de combo. Eu vou parecer bem implicante, né? Mas é questão de gosto mesmo, assim. Aí por que você não gosta de combo, né? Como é tão legal, você vai não sei o que dizer. Porque o combo pra mim tem uma dependência forte de sorte. A planejamento, a tática, mas a sorte é grande porque as cartas, se vê a carta certa que casa, você se deu bem, você vai fazer um combo, né? Aí às vezes soa mais sorte do que a habilidade, entretanto a habilidade é muito importante para fazer um combo. Você tem que ter a visualização completa das coisas, você tem que entender como o jogo funciona, você tem que entender o momento certo de fazer a ação X e depois a ação Y, e isso, ter o recurso necessário para isso. Então não é trivial fazer um combo, né? Mas nesses jogos parece que é muito de sorte, especialmente por conta das cartas, né? Parece, né? Pode não ser, né? É só um sentimento que eu tenho. Então, talvez colocar um draft no set, como botar em Terraform Mars, talvez até tenha uma variante, né? Melhora essa situação, você vai ter cartas na sua mão e mais opções, né? Mas eu particularmente acho que isso vai atrasar ainda mais o jogo, né? E pelo que eu entendi, o jogo não é... Ele é um jogo relativamente pesado, mas não é um jogo que é, digamos assim, sério, totalmente estratégico, ou um jogo eurozão, né? Tipo um Vital Lacerda, né? Não é. Ele é um jogo que mais descompromissado, eu achei. Tanto é que eu consegui ainda, mesmo depois de ter perdido várias rodadas fazendo coisa errada, eu ainda consegui ganhar uma quantidade de pontos legal, né? Dá para se recuperar, não é tão punitivo, né? Mas ainda assim eu acho que o público aqui é diferente do cara euro pesadão. Apesar do jogo ser quase o peso 4 no BGG, né? Mas eu não sei por qual razão deve ser peso 4, porque o jogo é relativamente simples. No seu turno você faz uma ação e várias ações livres se quiser. As ações resumem o quê? Lançar uma sonda, escanear um setor, né? Você escaneia um setor lá para o controle de área, você pode baixar uma carta, você pode usar publicidade para pegar a tecnologia. Então são acho que são as 6 ações que você pode fazer. E no começo do jogo é muito difícil você visualizar as 6 ações junto com o tabuleiro para o que fazer na partida. O que não é um problema, né? É só você jogar na segunda partida, que ela com certeza vai ser algo meio que quase totalmente você jogando com consciência, né? Assim, sabendo o que está fazendo. Então, coisa que no primeiro turno é meio difícil você pegar. A não sei que você tenha lido as regras, você, né? Mas alguém ali ensinando e não pegando na sua mão, o que eu gosto, né? Fica um pouco mais difícil. Mas você pega rapidamente o jogo. Assim que você começar a jogar umas cartinhas, você, a coisa vai clicando, né? E aí, lendo aqui minha listinha das coisas, joguei só uma vez, né? Isso tá na cara que eu joguei só uma vez. Jogaria novamente, como eu já disse. Só que para uma primeira partida ficou o sentimento, com certeza eu devo estar errado, né? Mas que as cartas são desbalanceadas. Sentimento, né? Então achei desbalanceado. Carta mesmo que eu tenho na mão, uma carta melhor do que outra, né? Lógico que não deve ser, deve ter feito muito playtest, deve ter feito muita matemática para chegar num ponto crucial, mas fica o sentimento. Até porque como o jogo ele tem muita carta,
O que acontece é que você pode ter pegado a carta certa no momento certo. E isso de fato acontece. Isso existe, e isso não é voz da minha cabeça, né? E qualquer jogo que tenha muita carta, e qualquer jogo que tenha carta com habilidade, vai existir situações melhores ou piores de ter a carta, né? Momentos melhores ou piores de ter a carta. E se você pegou a carta no momento certo, você teve sorte. O que não é um problema. O jogo pode ter sorte, não tem problema nenhum, mas isso me traz um sentimento esquisito de um jogo relativamente pesado ter uma quantidade de sorte um pouquinho a mais do que eu esperaria, né? Não é tanto assim, até por conta do múltiplo uso das cartas, né, que ajuda um pouco nisso, não tanto quanto o Lagrange ajuda muito. Aqui não é tanto, mas ajuda, certo? Tem pouca interação no jogo, né? Como eu falei, tem uma parte de controle de área, só que o ponto que você ganha pelo controle de área não é tão grande, é pouca coisa. Aí parece que não vale a pena você investir tanto naquilo ali, deixando mais para as cartas. Como assim? Existe a ação de escanear, que você bota um pitoquinho lá, pá, de controle de área. Sendo que tem cartas que você bota 3, 2, de uma vez só. E no lugar que você quer, não precisa ser só na terra, né, para onde a terra aponta. E isso gera uma dinâmica um pouco esquisita para a ação de escanear. Ela fica sendo pouco utilizada durante o jogo, porque depende da rotação, né, de onde a terra está localizada, em qual setor ela está. E isso deixa uma dificuldade para você encher as áreas de uma vez, porque você vai gastar recursos para isso e tal, né? Então é mais fácil você encher com as cartas de ação, né, que lhe deem coisa no local específico, né? Então achei essa parte de interação, ela existe. Pode ser possível frustrar os planos do jogador, que eu consegui fazer isso, né, 2 vezes inclusive, para ver se eu recuperava alguma coisa, mas não deu muito certo não. Então soou como se fosse um investimento que não vale tanta pena, né? Que a quantidade de pontos que você ganha por conta disso não é tão grande. O que é que tem mais aqui? Bom, eu achei que o jogo não pareceu tão rejogável assim. O tabuleiro é todo fixo, mas aí eu acho que a rejogabilidade dele vai vir das cartas e de você montar alguma estratégia em cima das cartas. Então pode ser só impressão mesmo, e deve ser porque eu só joguei uma vez, eu não tenho como avaliar a rejogabilidade do jogo, né? Mas ele tem esse tabuleiro meio que fixo e a interação não é tão grande, então ele perde pontos de rejogabilidade por conta da baixa interação, né? E aí vai ficar mais por conta dos aliens, né? Cada alien vai mudar um pouquinho a partida. Eu achei que mudasse mais, né? Mas não é tanto assim. Pelo menos o mais fraco, o mais forte mudou muito. Acho que sem ele a discrepância de pontos teria sido menor, né? Mas bom, acontece. E a parte mais legal do jogo, né, que aparentemente eu só fiz reclamar, é a parte do gimmick, de rodar as coisas lá, a órbita. Que pode parecer apenas um negócio desnecessário e apenas para ter um elemento temático, um negócio rotacionando lá no espaço, não sei o que e tal. Mas não é só isso, porque aí também vem uma parte da interação. É possível você mexer no espaço para impactar no outro jogador e dificultar a vida dele, ou mexer no espaço para melhorar a sua vida. Ou você esperar alguém, de propósito, fazer outras ações para esperar alguém mexer e aí você fazer a sua ação se beneficiando desse movimento. Aí, essa para mim é a melhor parte do jogo, porque é uma interação sutil, mas que existe e que requer planejamento. Então é a parte do jogo que você vai ficar meio que montando as engrenagens assim na cabeça para tentar fazer um negócio otimizado. Não rende tanta coisa assim você otimizar isso, o que é talvez frustrante para quem goste, né? Mas para mim é a melhor parte do jogo, de longe assim. A temática para mim não faz muito, não tem muito poder, né? A temática do jogo, esse negócio do espaço, explorar o espaço, nunca vi muita graça, apesar de ser um cientista, né? Mas bom, é assim mesmo. E eu acho que é isso. E falei bastante, jogaria novamente, né? Especialmente se for com 3 jogadores, 4 jogadores eu acho que vai demorar demais. E tá aí minhas primeiras impressões sobre o set, né? A primeira mordida aí, número 4. Vão vir outros jogos aí que eu conheci no balaio. E depois também eu vou fazer um videozinho sobre o livro, né? Para explicar um pouco sobre o livro. Que agora já é possível adquirir ele aqui em Juazeiro, né? Então é isso, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.